Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana. Hoje é o dia dos avós. Então, meu abraço a todos os vovôs e vovós que fazem parte da nossa comunidade e aqueles que também não fazem parte, mas nos acompanham através desse canal. O meu beijo e meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Deus sempre chamou os humildes e simples, que o serviram com ardor. A história da salvação realizou-se e se realiza por meio deles. Assim foram Joaquim e Ana, os pais da Virgem Maria, de Nossa Senhora. A tradição cristã nos legou esta festa litúrgica. Compreendamos, pois, como Deus foi preparando o povo para a chegada de seu filho, nascido de Maria. Tudo se realiza na gratuidade de seu amor. Lembremo-nos com carinho de nossos avós e elevemos ao Pai uma prece de agradecimento a eles. Evangelho de hoje, Mateus 13, versículos 16 e 17. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Na verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Realmente, os discípulos tiveram uma graça fantástica, fenomenal e não entenderam nada. Se nós olharmos os relatos contidos nos evangelhos, vamos ver que eles realmente, apesar de conviverem com Jesus, apesar de viverem ao lado dele, comerem ao lado dele, caminhar ao lado dele, dormirem ao lado dele, não tinham a menor noção de quem ele era de fato. Tanto que quando Jesus aparece para eles ressuscitado, foi um grande assombro. Quem é esse? E é interessante que a construção dos evangelhos se dá justamente depois dessa releitura que eles fizeram, a começar do profeta Isaías. Lá eles vão entender por que um homem tão bom como Jesus de Nazaré, que ressuscitou dos mortos, o Filho de Deus, o Messias, por que ele tinha que sofrer tudo isso? E aí eles vão buscar em Isaías, o servo sofredor. E aí se identifica a figura de Cristo como a figura do servo sofredor. É um processo de releitura. Por isso que os evangelhos foram escritos anos depois da morte de Jesus, muitos anos depois. Porque foi um processo de ruminação. O que é ruminar? Vai, de novo, vai. Aquele processo lento, de compreensão da figura de Jesus Cristo. Aquele homem, aquele judeu que conviveu com eles, que provavelmente tinha lá o seu 1,80m ou 1,85m, segundo os estudos do Santo Sudário, aquela pele escura do sol, olhos castanhos escuros, cabelo comprido, aquele judeu, narigão, barba. Quem era aquele cara? Ele era o Filho de Deus. Nós não tivemos a mínima ideia de quem ele era de fato. E é interessante porque tantos estudiosos, tantos homens sábios buscaram compreender os mistérios do reino e não. E aqui vemos como Deus age, Deus sempre escolhe aqueles que são os menores aos olhos humanos para, através deles, realizar a sua obra. Olhemos o povo de Israel, um povo sem expressão político-social nenhuma na antiguidade. Nenhuma. Um povo que se formou através da saída do Egito, fugindo do Egito, um povo que foi viver nas montanhas e que depois desceu e dominou o território, as cidades do território da Judéia, de Israel. O povo foi se constituindo aos poucos, mediante a crença de um único Deus, um povo monoteísta, o Senhor dos Exércitos, Yahvé. Um povo sem expressão política nenhuma. E Deus escolhe este povo para ser o seu povo. Depois, repetindo a mesma ação do Pai, Jesus escolhe 12.
Entre eles, 4 pescadores. Pessoas iletradas, que não tinham conhecimento nenhum. Nenhum. Portanto, aos olhos do mundo, um bando de Zé Ninguém. Mas não aos olhos de Deus. E veja bem, né? Depois da paixão e morte do Senhor, quando ele ressuscita e retorna para junto do Pai, estes homens e mulheres, que aos olhos dos poderosos eram um bando de Zé Ninguém, irão realizar coisas grandiosas e maravilhosas. Discursar, combater, através de um discurso, pessoas muito mais sábias do que eles, porque a ação do Espírito Santo. Portanto, o texto de hoje nos recorda a maior de todas as verdades, né? Aqueles homens foram muito bem-aventurados, porque conviveram com o Cristo que se fez homem. E foi uma pena porque eles não tinham noção de quem ele era de fato. Imagina se eles tivessem a noção de que Deus, o Deus que criou o universo, Deus que criou o mundo, Deus que criou tudo, se encarnou na figura de um judeu, gente. Como teria sido a relação deles, né? E aqui é algo interessante, justamente refletir sobre isso, né? Se eles tivessem noção, como que seria a relação deles com Jesus? Seria muito complexa. Eles teriam medo de Jesus. Eles não se aproximariam de Jesus. Aqui a gente entende a ocultação da parte de Jesus de quem ele era, o porquê disso. Porque se ele falasse que ele era o Deus, criador do universo, primeiro, ou eles iam achar que ele era louco, ou se ele se revelasse na sua glória, apesar da transfiguração, qual o impacto disso na relação dos discípulos com ele? Seria uma relação de medo e de não proximidade. Interessante refletir sobre isso. E compreender que Deus, ao longo da história, sempre se utilizou daqueles que, aos olhos do mundo, eram pequenos, inexpressivos, fracos, dignos de serem oprimidos, para manifestar o seu poder. E quando Deus manifesta o seu poder, lembramos da frase de Gamaliel, né? Se esses homens realmente são inspirados por Deus, vocês podem estar combatendo contra o próprio Deus. E quando Deus age, não há nada que o ser humano possa fazer, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que nos ama, ao tal ponto de enviar seu Filho ao mundo para a nossa salvação. E agradecemos a Ele por se preocupar com todos nós. Um grande abraço e também, se Deus quiser. Tchau.